Oi gente, tudo bem? Vamos iniciar aqui mais uma videoaula hoje de orientação das nossas atividades da pré-escola. E assim, vamos agora começar com uma proposta nova, fora nossas habilidades, que tem que ser trabalhada no livro. A gente vai estar trabalhando também os campos de experiência da BNCC aí, de forma mais enérgica, assim. Vamos fazer atividades mesmo, que trabalhem todos os campos, né? Ontem a Pro trabalhou lá no vídeo do pré-1, um campo de experiência que era o outro, o eu e o nós. E hoje vamos trabalhar em todas as séries da pré-escola aí, do maternal até o pré-2, o campo de experiência do corpo, gestos e movimentos. Então, qual a proposta desse campo de experiência para a educação infantil, né? Esse campo de experiência do corpo, do gesto e do movimento na educação infantil propõe, né, a exploração de espaços, das sensações, brincadeiras como forma de descobrir possibilidades e limites corporais. Então é aquele processo que eu sempre falo para vocês, que durante o processo de brincadeira, né, enquanto a criança está desenvolvendo a brincadeira, nesse processo ela está construindo conhecimentos. Isso acontece aí quando ela trabalha todos esses campos que tem a BNCC. Então, todas as nossas aulas agora, antes de iniciar com as nossas atividades do livro, vamos iniciar também aí com um dos campos de experiência. Então, para trabalhar corpo, gestos e movimento, hoje todos eles vão iniciar com vídeos que trabalhem a questão da linguagem corporal com a criança aí. Então, vamos lá. Vamos iniciar com esse videozinho aqui para o maternal, que é sempre a nossa primeira orientação, né? Então vou colocar aí a musiquinha. Vamos lá, pessoal! Vamos dançar muito! Essa música é demais! Vem brincar de pule-pare, é só pular como um coelho quando eu disser pule e depois congelar quando eu disser pare. Esse é o pule-pare. Pule com a sua perna direita, ponha o dedo na ponta do nariz assim. Pule, pule, pule com a sua perna direita, agora eu vou pedir pra parar. Continue assim! Pule com a sua perna esquerda, pule, pule e ponha a mão na cabeça. Pule com a sua perna esquerda, agora eu vou pedir pra parar. Agora pule, pare, pule, pare. Pule, pule, deu uma voltinha, imite o som e o jeito da galinha. Pule com as suas duas pernas, agora eu vou pedir pra parar. Muito bom! Agora pule, pare, pule, pare, pule, pare. Viva todo mundo, pulou e parou, pra cima e pra baixo quando eu disse pule. Quando eu disse pare, tudo congelou. Esse é o pule e pare. Esse é o pule e pare. Esse é o pule e pare. Parabéns! Então aí, nesse processo, onde eles vão estar trabalhando o corpo, a criança vai estar aí desenvolvendo, se apropriando, né, de habilidades necessárias, algumas maturidades que eles vai precisar ter, né, lá na frente. A criança vai ter total domínio do corpo, conhecimento aí, porque quando ela consegue fazer os comandos que foram propostos no vídeo, faz com que a criança trabalhe ali o domínio do corpo dele, nesse processo trabalhar o quê? Coordenação motora, né? Então, esse campo de experiência que vai ser trabalhado na pré-escola hoje é o corpo, gestos e movimentos. Então, vamos aí para a nossa orientação sobre a atividade que está no livro. Então, lá no livro hoje, né, vamos trabalhar a habilidade com o numeral 1, hoje é aula de matemática. E aí, o nosso objetivo nessa aula é relacionar o numeral 1 à quantidade, né? Então, aí, tanto que a Pro já trouxe aí como proposta uma imagem, onde a gente está aqui associando o numeral à quantidade.
E é isso que a gente vai fazer com eles. Vamos propor aí a associação entre quantidade e numeral. Então aí eu vou mostrar uma imagem, no caso eu escolhi a Joaninha aí, uma Joaninha, que é representada pelo numeral 1. Então trabalha isso com ele, né? Pode trabalhar aproveitando o slide, pode utilizar objetos concretos em casa, né? Brinquedos, né? Coisas que eles gostem para associar a quantidade e o numeral. Aí vamos aí para a nossa brincadeira de hoje. Vamos fazer aí círculos de papel. Colocar gravuras com quantidades diferentes. Exemplo, eu faço um círculo lá, aí recorto de livros usados 3 carrinhos e colo dentro do meu círculo. Faço outro círculo, procuro outra gravura, no caso aqui é só uma sugestão, né? Encontrei lá bonecas, coloco 2 bonecas em outro círculo. E aí eu faço outro círculo e aí eu coloco, digamos, um lápis. Então perceba aqui que eu trabalhei quantidades, né? A gente está fazendo um círculo, para dentro do círculo colocar quantidades. Eu aconselho no maternal fazer do 3 somente até o 1. Depois a gente desenhou o círculo, aí nós vamos desenhar outros círculos, só que esses não terão quantidades, e sim numerais. Como a gente só vai fazer círculos com 3 quantidades, 2 quantidades e 1 quantidade, nós também só vamos fazer círculo com o numeral 1, 2 e 3. E aí, o que a gente vai fazer com eles? Pedir que o aluno faça associação entre a quantidade e o numeral. Como pode ser? Vocês estão aí, né? Círculos de quantidade, círculos de numeral. Você dá para a criança ali uma quantidade, digamos assim, dá lá o círculo que tem 2 coisas e pede para ele, pergunta para ele lá qual é o numeralzinho ali que representa aquela quantidade. Se a criança ainda não consegue fazer essa associação, é propício, é um momento adequado para a gente continuar trabalhando a associação de quantidade e numerais, né? Então, foca bem aí no numeral 1, mesmo que ele não consiga já fazer a associação com o numeral 3, com o numeral 2. Por que a Pro já está propondo isso se eu ainda estou estudando o numeral 1 com o meu filho? Tem crianças que quando chegam na escola, no maternal, eles já estão apropriados desse conhecimento, de saber quem é o 1, quem é o 2, quem é o 3. A gente precisa tirar da nossa cabeça que a criança chega crua para a gente, ela sempre traz uma bagagem, né? Algum conhecimento prévio ela já tem estabelecido. Então, talvez o seu filho já tenha o conhecimento do numeral, mas ele ainda não faz associação à quantidade. Então, essa brincadeira você pode fazer de formas variadas, dando para ele primeiro a quantidade para ele associar ao numeral, ou dando o numeral para que ele associe a quantidade. Então, foi tranquilo, dancei com eles lá no nosso videozinho, trabalhei o campo de experiência, corpo, gestos e movimentos, né? Já sei que aquela proposta do videozinho e da dança tem por finalidade trabalhar a coordenação motora e fazer com que a criança perceba, né, através de brincadeira, a questão do corporal dele, né? O espaço que o corpo dele precisa para desenvolver certas atividades. Agora vamos aí para a nossa atividade agora, que está na página 75 e diz: conte os elementos e ligue a quantidade correspondente. Então percebam que aqui a atividade vai fazer, né, quase a mesma coisa na nossa brincadeira. Ela só precisa fazer uma associação entre quantidade e numeral. Como a Pro falou, né, vamos ficar aqui na nossa orientação do maternal e aí vamos iniciar lá a nossa orientação do pré-1, que também vai começar trabalhando um vídeo, porque o primeiro momento, antes da gente trabalhar hoje a questão da habilidade do livro, a gente vai estar trabalhando nesse campo de experiência. Então, todas as músicas que eu vou propor para vocês é para trabalhar o corpo hoje. Esta é a batalha do movimento. Esta é a batalha do movimento. Mexendo os pés sem parar um momento. Mexendo os pés sem parar um momento. Os pés, os pés, os pés, os pés. Yeah! É isso aí!
E agora as pernas. Yay! É isso aí! Todos dançando sem parar! Essa é a batalha do movimento. Essa é a batalha do movimento. Mexendo o bumbum sem parar o momento. Mexendo o bumbum sem parar o momento. Os pés, as pernas e agora o bumbum. Yay! Muito bem, todos dançando, dançando sem parar. Essa é a batalha do movimento. Essa é a batalha do movimento. Mexendo os braços sem parar o momento. Mexendo os braços sem parar o momento. Os pés, as pernas, o bumbum e agora os braços. Yay! Muito bem, crianças. Continue dançando. É isso aí. Essa é a batalha do movimento. Essa é a batalha do movimento. Mexendo a cabeça sem parar o momento. Mexendo a cabeça sem parar o momento. Os pés, as pernas, o bumbum, os braços e agora a cabeça. Muito bem! Mexendo sem parar. Essa é a batalha do movimento. Essa é a batalha do movimento. Mexendo o corpo sem parar o momento. Mexendo o corpo sem parar o momento. Os pés, as pernas, o bumbum, os braços, a cabeça e agora o corpo todo. Yay! Muito bem! Vocês são os melhores! Então aí, trabalhamos o corpinho com eles, né? Tudo dentro da questão da nossa proposta, do campo de experiência da BNCC. Vamos aí agora para a habilidade do nosso livro hoje, que como maternal, o pré-1 tem como habilidade de trabalhar o numeral 1. E qual o nosso objetivo para a aula? Relacionar numeral à quantidade, né? E aí eu já trouxe uma proposta um pouco mais, digamos assim, difícil, porque eu já trouxe aí também a questão do nome, né? Isso também, se os pais do pré-1 quiserem já também introduzir no processo de associação entre o numeral e a quantidade, o nome do numeral, não a caráter de cobrança, mas somente de apresentação, né? Nesse processo, nesse período aí, a maturidade ainda não permite, que a criança já sabe escrever um número, mas nada nos impede, né, de propor já um reconhecimento. Estou ali propondo o nome do numeral, apresentando para ele. Tem crianças que já vão se apropriar da habilidade, tem outras que a maturidade ainda não permite fazer isso. Mas eu sou sempre a favor daquilo de vou propor, vou instigar a criança um pouco mais, sair um pouquinho ali da zona do conforto, do limite dela, né? Claro que eu tenho que respeitar a maturidade e aí eu proponho para vocês, apresente o numeral, apresente a quantidade e também apresente o nome do numeral para eles. Como a gente vai trabalhar hoje esse numeral? A gente vai fazer plaquinhas aí com quantidades diferentes, né? Quase a mesma coisa dos meninos lá do maternal, né? As plaquinhas já podemos aí, como estamos trabalhando com o pré-1, essa criança já passou no maternal, já teve contato com os numerais até 5. Então essas plaquinhas que a gente vai fazer, pode ter uma quantidade maior. Lá no maternal foi até 3, aí a gente pode fazer até 5, até 6, né? Então vamos lá, faz a plaquinha, um pedacinho de papel, cola lá, quantidades diferentes. Então na primeira plaquinha eu vou colar 3 objetos. Necessariamente não precisa ser 3 objetos iguais, contanto que tenha lá 3 objetos. Já é interessante trabalhar com pré-1 a questão de objetos diferenciados, porque na verdade ali, o que a gente quer trabalhar com ele? Quantidade, né? Quando a gente trabalha no maternal, o interessante é colocar a mesma quantidade para que a criança não fique assim, para ele tão abstrato a questão
da quantidade que ele está trabalhando. Para ele é mais fácil associar quando é todos iguais, mas aí a gente já vai instigar um pouquinho mais o pré-1, trabalhando quantidade, mas de uma forma assim, com objetos diferenciados. Então faz as plaquinhas com quantidades diferentes. Então a gente vai pegar pregadores de roupa e aí vamos escrever no pregador com pincel, pincelzinho que eles usam para pintar, caneta, o numeral. E aí o que a gente vai fazer com isso? Utilizando os pregadores, faça a relação entre a quantidade e o numeral. Você pode dar para a criança as plaquinhas ou dar para elas os pregadores. Então aí você vai propor lá, pega uma plaquinha, põe lá, né? Pede para ele contar a quantidade, disponibiliza para ele os pregadores com os numerais e aí pergunta para ele qual o número ali que está no pregador que representa aquela quantidade. E aí vamos fazer todo esse processo com eles, trabalhando quantidade e numeral, que essa é a proposta da nossa aula de hoje. Terminou tudo isso, aí vocês vão perceber que a atividade que está na página 105 tem a mesma proposta da nossa atividade ali extra, para trabalhar com ele o numeral. Ele vai aí cobrir, perceba que já tem aí um pouquinho mais de dificuldade, que a criança vai precisar cobrir o traçado. Aí eu sempre volto naquela tecla da caixinha de areia, né? Que é muito válida na pré-escola. Antes de pedir para ele cobrir os pontinhos, faça com ele o traçado livre, porque é como eu estou dizendo sempre para vocês, ao contrário do que as pessoas imaginam, cobrir requer coordenação motora, né? A gente lá no tempo que todo mundo estudava, né, que a gente era criança, o professor fazia pontinhos quando a gente não sabia escrever, né? Mas isto é condenável a partir do momento que a criança precisa ter coordenação motora aí, né? Já ter trabalhado um pouco a coordenação motora para cobrir. Então vamos, antes de cobrar, trabalhar o traçado livre da criança, que aí ela permite saber qual o movimento que ela precisa fazer para traçar esse numeral. Aí sim ela vai conseguir cobrir com mais propriedade. Percebam que isso veio muito para o pré-1 e pouco para o maternal, porque a maturidade do maternal ainda, em relação ao pré-1, é um pouco menor. Como o aluno do pré-1 já passou pelo maternal, supostamente a nossa coordenação motora já foi iniciada, né? Trabalhada lá. Então ela já está no processo de se tornar uma motricidade fina. Vamos aí, cobriu, liga para a quantidade, estou fazendo associação número-quantidade. Então vamos ficar por aqui na nossa orientação do pré-1 e vamos iniciar o pré-2 com a mesma proposta. Trabalhar o corpinho, aproveita aí os pais do pré-2, que eu sei que está todo mundo muito cheio de energia, e põe para pular, e põe para fazer tudo que a música pede, porque no final eles vão estar relaxados, né? Porque já cansaram um pouquinho.
E aí, trabalhamos também, né? Todo o corpinho, pular, pede para imitar aí também o trenzinho. Agora vamos aí para nossa habilidade. O que a gente vai trabalhar hoje aí no livro do Pré-2, né? Vamos dar continuidade ao estudo numeral 7. E o nosso objetivo é relacionar número e quantidade. E aí tem aí o nosso numeralzinho 7 como estrela principal da aula de hoje, né? Então aqui, número, quantidade, vamos descobrir como que a gente vai trabalhar isso. Vamos trabalhar com eles, primeiro mostrando quantidade. E aí conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pede para a criança contar, né? E aí representa para ele. Aqui você tem 7 joaninhas e se a mamãe fosse colocar para você aí um numeral para representar, seria esse aqui, o numeralzinho 7. Estou no pré-2. O pré-2 já posso trabalhar também a escrita, viu, gente? Não como proposta de apresentação, mas como proposta de traçado mesmo. Então já pode aí pedir que a criança escreva o numeral e o nome, né? Porque a maturidade do pré-2 já permite, essa criança já teve contato com esse numeral lá no maternal, lá no pré-1 e agora no pré-2 a gente tem uma proposta nova para ela, que além de associar número e quantidade, a gente vai trabalhar também a escrita aí do nome do numeral. E aí eu pensei para a gente fazer, né, a questão de brincar, porque o brincar sempre é válido, eu estou sempre dizendo isso aqui para vocês. E a brincadeira hoje é tranquila, né? Vamos desenhar um amarelinho no chão. Cada casinha da amarelinha a gente vai escrever um numeral. Isso já acontece em toda amarelinha, né? Começar a brincadeira pedindo que a criança jogue um caco na casa e diga o numeral, o nome do numeral. Como regra geral, a cada casa que ela jogar, ela deverá dizer o nome. A gente sabe que ela começa sempre na primeira casinha, no numeralzinho 1, tem que fazer todo aquele percurso lá, volta. Quando ela joga, já vai ser o numeral 2. Então, nesse processo de brincar com ela, eu vou estar trabalhando aí a questão dos numerais. Nossa atividade hoje de casa, vamos ter 2 páginas. A primeira está fazendo a proposta da nossa aula de hoje, que é número quantidade, que diz: conta os elementos de cada quadro, desenha os elementos que estão faltando para que o quadro tenha 7 elementos. Então aí, primeiro ela vai trabalhar a questão da quantidade e aí é uma noção de subtração na questão do que foi tirado, que precisa ser juntado agora, uma adição, para formar 7. Então ela vai contar, percebe aí o que está faltando. Alguns já estão completos, acho que já pede para ligar, e os que não estão a gente pede para completar. E aqui, na segunda página da nossa atividade, é trabalhar o movimento do numeral 7, traçar e depois trabalhar a questão da associação da quantidade. Então vamos ficar por aqui, gente, com a nossa aula de hoje, né? Eu desejo a todos aí um bom fim de semana e até a nossa próxima aula.